right now. Olá pessoal, como estão? Mais um podcast Conexão Jogando com Elas no ar. E a gente traz tudo sobre o futebol feminino no Brasil e no mundo. Eu sigo acompanhada da minha parceira, Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! Olá para todo mundo que está nos acompanhando. Enquanto as competições nacionais estão em pausa, a nossa seleção segue brilhando. Vamos lá! Vamos lá, Val! Começando pelo Torneio Internacional da França, que está preparando a nossa seleção brasileira feminina principal para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O Brasil estreou com um empate diante da Holanda, por 0-0. A sueca Pia apostou em 8 atletas estreantes. Agora, Isa, diante das donas da casa, a seleção brasileira perdeu pelo placar de 1-0 diante da seleção francesa. A técnica Pia, ela apostou numa equipe diferente da primeira partida, com mais 2 estreantes. A derrota ela foi a primeira da Pia no comando da seleção. E pessoal, vale lembrar que o nosso Conexão ele vai ao ar antes da última partida do Brasil na competição. Essa partida que ocorre nesta terça-feira às 3 horas da tarde contra o Canadá. Mas para você não perder nada e fica de olho nas redes sociais e também no site Jogando com Elas, que lá você vai saber do placar e como que foi esse super jogo da nossa seleção. Bom, enquanto a preparação da seleção principal já encerra nesta terça, a nossa seleção brasileira sub-20 tem um caminho a percorrer ainda rumo ao título do Campeonato Sul-Americano sub-20. As nossas gurias da base estrearam com vitória por 3-0 em cima da seleção peruana. Os gols foram marcados por Jaqueline 2 vezes e Nicole. Isa, elas ainda venceram pelo placar de 3-0 o Paraguai com gols da Micaele 2 vezes e da Jennifer. O Brasil lidera o grupo B com 6 pontos. A seleção brasileira tem a próxima partida marcada para quinta-feira, dia 12, contra o Uruguai, às 9h15 da noite. Vale lembrar que elas jogam ainda pela fase de grupos no sábado, dia 14, contra o Chile, no mesmo horário, 9h15 da noite, pelo horário de Brasília. Se classificando então em primeiro ou em segundo colocado, o Brasil ele se encaminha para a fase final, que inicia no dia 16. E a gente deseja uma boa sorte para as nossas craques. Boa sorte então, Val, para toda a seleção comandada pelo técnico Jonas Urias. Mas vale lembrar que neste fim de semana nós voltamos com as partidas do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 e também temos a estreia do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Vamos lá então, Val. O Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 é formado por 36 equipes que são divididas em 6 grupos. E formados por que clubes serão esses grupos, Val? Isso mesmo, Isa. Então vamos aos grupos. O grupo A é formado pelo Ceará, SMAC, que representa o Pará, o Oratório do Macapá, Santos Dumont do Sergipe, o Sociedade Esportiva Juventude Timonense do Maranhão, o Tiradentes do Piauí e o grupo B nós temos o 3B Sport do Amazonas, o Atlético Acreano, o Fortaleza, o Real Desportivo de Rondônia, o São Francisco da Bahia e o São Valério do Tocantins. Agora, Val, vamos para o grupo C. Então nós teremos Auto Esporte da Paraíba, Bahia, Cruzeiro, Náutico, Sport e UDA do Alagoas. Já pelo grupo D serão América Mineiro, Atlético Goiano, Foz Cataratas do Paraná, Juventus de São Paulo, Operário do Mato Grosso e SERG do Mato Grosso do Sul. Já pelo grupo E nós temos, Isa, o Atlético Mineiro, Botafogo, Goiás, Real Brasília Futebol Clube, Vasco da Gama e o Vila Nova. E para encerrar pelo grupo F serão o Napoli Caçadorense de Santa Catarina, o Atlético Paranaense, Brasil de Farroupilha do Rio Grande do Sul, a Chapecoense, Fluminense e Toledo do Paraná. Quantas equipes diferentes, né, Val? Quantas equipes que a gente só falava no passado nas partidas de estadual. Nós estamos vendo a visibilidade e o crescimento desses clubes femininos que estão espalhados pelos 4 cantos do país. Então, sucesso para todas essas atletas que sejam muito além do futebol, todo esse campeonato feminino Série A2, como sempre é. E vale lembrar que nem em todas as partidas a gente vai conseguir trazer as informações,
os resultados aqui no Conexão, mas no site do Jogando com Elas sempre terá matérias gerais de cada rodada com todos os resultados, como a gente sabe sempre tem da Série A1 e assim será com a Série A2. Certo, Isa. Então a gente fica no aguardo desses jogos que com certeza vão nos proporcionar belos espetáculos de futebol. E o Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, Isa, ele terá 5 rodadas na primeira fase, se classificam para as oitavas de final os 2 primeiros colocados e os 4 melhores terceiros colocados. A partir das oitavas, a competição ela se torna mata-mata e as equipes elas passam ainda para as quartas de final, semifinal e a grande final para a gente saber quem vai ser o time a levantar o caneco do nosso querido Campeonato Brasileiro Série A2, né, Isabel? Isso mesmo, Val. Bom, a primeira rodada então começa no sábado e vai encerrar na próxima segunda-feira, dia 16. Nós vamos trazer algumas partidas por grupo. No grupo A, no domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Cidade Vozão, entram em campo Ceará e Oratório. Pelo grupo B, o Fortaleza recebe o São Valério na segunda, às 7 da noite, no estádio Presidente Vargas. Agora, Isa, pelo grupo C, no domingo, às 3 da tarde, entram em campo Bahia e UDA, no Pituaçu, em Salvador. Já pelo grupo D, o América Mineiro recebe o Cerc no domingo, às 4 da tarde, no estádio Sesc das Alterrosas, em Belo Horizonte. Pelo grupo E, Val, teremos no domingo, às 3 horas da tarde, Vasco e Goiás no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E por fim, pelo grupo F, o Fluminense recebe o Toledo nas Laranjeiras, às 3 da tarde de sábado, dia 14. Muito bem, Isa. Agora vamos falar de Campeonato Feminino Série A1. Vamos aos confrontos do próximo fim de semana. No sábado, às 3 horas da tarde, o Minas Stesp recebe a Ponte Preta no Bezerrão, em Gama, Distrito Federal. Já às 4 da tarde, o Irandubá encara o Cruzeiro no Estádio da Colina, no Amazonas. Agora, no domingo, Val, às 2 da tarde, o Palmeiras recebe o São Paulo no Nélio Bracaliente, em Vinhedo, São Paulo. Logo, às 3 da tarde, o Grêmio recebe o Vitória no Vieirão, em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, nesse mesmo horário, o São José recebe o Kinderman no Martins Pereira, em São José dos Campos. E na segunda-feira nós encerramos as partidas da quinta rodada do A1. Às 7 da noite nós teremos 2 partidas. O Inter recebe o Flamengo no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Enquanto isso, o Santos recebe o Audax no Arena Barueri. Já às 8 horas e 30 minutos, para fechar a rodada, nós teremos um confronto daqueles, né, Isa? O Corinthians, ele enfrenta a Ferroviária no Parque São Jorge, na capital paulista. Então, o Brasileiro A1 ele segue só com jogaço e a gente não pode perder nenhum, né, Isa? Isso mesmo, Val, só jogaço, só confronto bom, né? Na Série A1, na Série A2, vale a pena para quem pode ir aos estádios, para quem pode acompanhar pela internet e, claro, Jogando com Ela sempre atualiza tudo. E agora que nós já falamos sobre todas as competições, Val, vale lembrarmos dos nossos campeonatos internacionais. O Campeonato Espanhol e o Inglês, eles seguem em pausa, eles retornam só no dia 22 de março. Mas neste fim de semana, no sábado, dia 14, pela 10ª rodada do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Lyon às 11h30 da manhã. Isso aí, Isa, e a gente encerra mais uma edição do nosso Conexão Jogando com Elas, lembrando que todos os resultados e matérias especiais de partidas estão no site jogandocomelas.com.br e todas as informações quentinhas estão sempre disponíveis nas redes sociais do Jogando com Elas. Não perca nada, até a próxima, pessoal. Tchau! Isso mesmo, pessoal! Nos acompanhe e não esqueça que na sexta-feira a gente tem um novo encontro marcado no podcast Dando a Letra. E nessa semana você vai conhecer todas as curiosidades e informações do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Até lá, pessoal! Tchau!